Boa tarde, amigos e leitores do Jornal Extra. Eu sou Samantha Vicentini. Estou dando início às nossas transmissões do dia direto da nossa redação aqui no centro do Rio de Janeiro. Hoje eu recebo novamente aqui nos nossos estúdios o Dr. Hugo Leite. Ele é otorrinolaringologista e vai esclarecer para vocês, para todos nós, na verdade, sobre as crises alérgicas que surgem com o início da primavera. Então, obrigada, Hugo, por ter vindo, obrigada por ter disponibilizado um tempo para vir de novo. Bom dia a todos, boa tarde, na verdade, né? Convido a todos a enviarem as suas dúvidas aqui nos comentários. Eu vou acompanhar em tempo real aqui do meu celular e encaminhá-las ao Dr. Hugo. Se você tiver alguém que sofre de alergia, se tem algum problema respiratório causado pela alergia, marca essa pessoa aqui nos comentários, fala para ela mandar as dúvidas aqui pra gente. Aproveita, compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, com quem você quiser. Então, pra gente começar, doutor Hugo, a gente estava conversando aqui antes do início da nossa transmissão. Sim. sobre esse período da primavera, porque as pessoas geralmente associam as crises respiratórias, de alergia, algumas coisas, ao inverno. Isso é comum. Por que na primavera tem essa incidência também? Porque Sim. É importante ficar ligado, né? Exato. Na verdade, como nós falávamos, as alergias elas podem acontecer por diversas causas. As pessoas podem ter alergias em diversas épocas do ano, por conta de fatores diferentes, né? E às vezes as alergias elas são determinadas de certa forma pela carga genética da pessoa, então pode ter uma hereditariedade e essa predisposição genética ela vai interagir com os fatores ambientais, com os alérgenos, né, que a pessoa vai ter contato ao longo da vida. E às vezes ela pode não ser alérgica até uma determinada substância num determinado momento e passar a ser ao longo da vida. Então, hoje nós vamos ficar mais restritos aí a essa questão da alergia na primavera, que acaba sendo uma das causas de rinite sazonal, né, como você falou, sazonal porque está relacionada a uma determinada época do ano. Existem as rinites aí tão mais associadas ao inverno. Na primavera isso acontece por conta da polinização das flores, né? Além dessa questão de ser primavera e polinização das flores, isso vai variar também a maior ou menor incidência desse tipo de alergia, a depender também da região. Então, por exemplo, no Brasil, alguns lugares que nós não temos as estações do ano tão bem definidas, não vai ser tão comum de acontecer esse tipo de problema. Mas em outras regiões, com clima mais seco e que tem as estações mais definidas, então isso acaba acontecendo com maior frequência. Por exemplo, na região sul do Brasil e também um pouquinho na região centro-oeste, é mais comum esse tipo de alergia por conta da primavera, por conta da polinização das flores. E que tipo de alergia que a gente está falando? Tem crises, provocam algumas crises de asma, de rinite, como que é? Isso, exato. Essas duas são as principais, né? Então, e acaba sendo até mais comum ainda justamente as rinites, que são realmente um tipo de doença alérgica muito comum. Nós temos também diferentes tipos de reações alérgicas, sendo que a mais comum é a reação alérgica tipo 1 mesmo, que é essa que nós estamos falando, que engloba a rinite, a asma, que é uma alergia imediata. Então, a pessoa tem o contato com aquele alérgeno, né, com aquela, no caso, o pólen, né, ou as poeira, ácaros, e ao ter contato com essas substâncias, a pessoa desencadeia uma série de reações no organismo que nós chamamos de alergia, né? E que aí no caso da alergia respiratória, mais especificamente na rinite, a pessoa vai ter aqueles sintomas de coriza, crise de espirro, coceira, né, no nariz, nos olhos e obstrução nasal, que são sintomas que muitas vezes incomodam muito essas pessoas, né? Em alguns outros casos pode levar a crise de asma também, com falta de ar, aí, com sintoma um pouquinho mais grave. Para quem está chegando agora, eu estou aqui conversando com o Dr. Hugo Leite. Ele é otorrinolaringologista e também atende aqui na cidade do Rio de Janeiro, também é professor da especialidade na Unirio. Isso. E a gente já teve um bate-papo com o Hugo, foi em agosto, né, doutor Hugo, se não me engano? Acredito que sim. Sobre rinite e sinusite. Quem também tiver dúvidas sobre o assunto, pode olhar aqui nos vídeos do Facebook do Jornal Extra, que você vai encontrar esse bate-papo que foi bem esclarecedor. A gente já começou a receber algumas perguntas dos nossos leitores, como por exemplo,
A Tânia Cristina Araújo, ela fala sobre alergia respiratória. O que fazer? Que aí entra mesmo na próxima pergunta que eu já ia te encaminhar. Caso esteja sentindo coriza, quais são esses sintomas? Como é que eu posso identificar e o que fazer? Exato. No caso da rinite, especificamente, os sintomas são esses, como eu estava falando, né? Crise de espirros, obstrução nasal, nariz escorrendo, né? A coriza. Mas, diferente de outras doenças como resfriado, por exemplo, não vai ter um mal-estar geral, não vai ter febre, né? Mas às vezes esses sintomas também estão presentes em diversas situações. Então o mais importante sempre é procurar um médico para avaliar e sempre ter, até para quando for no médico, já levar o máximo de informações possíveis. Observar quando é que acontece essa obstrução nasal, se ela é constante, se ela acontece mais numa determinada época do ano, se já tiver sido possível observar, se acontece mais de manhã, mais de tarde, mais de noite, se é o dia todo, se acontece várias vezes num mês. Essas características são importantes até para ajudar a diferenciar no diagnóstico. E para prevenir, para não ter, vamos dizer assim, essas crises alérgicas, duas coisas são importantes. Uma é o tratamento e a outra é evitar o contato com aquelas substâncias que realmente causam a alergia. Então, se a pessoa tem alergia à poeira, tentar evitar ao máximo, alergia ao pólen, evitar até, se possível, as regiões onde existe essa polinização com maior intensidade. Que agora a gente passa nas ruas, as árvores estão começando a florescer, então tem uma maior incidência. Exato, e aí principalmente, como eu falei, essa questão do horário, a polinização normalmente é mais no início da manhã, final da tarde, então são os horários que as crises pioram. Então tudo isso é importante e relevante na hora do diagnóstico. Então, e tudo, né? Na mucosa, no caso como uma reação imediata, direta pelo contato dessa poeira, do pólen com a mucosa, quanto menos contato essa mucosa tiver com essas substâncias, menor vai ser a chance de desencadear uma crise ou de agravar essa crise. Então, por isso que é sempre importante fazer a lavagem da mucosa nasal com soro fisiológico, uma coisa que a gente sempre recomenda, fazer pelo menos aí de manhã e de noite, principalmente para essas pessoas. Vou pegar o gancho aqui, vou abrir uma aba aqui na nossa conversa, porque a gente falou sobre isso na outra conversa, essa lavagem nasal. Tem muita gente que faz com aqueles soros que comprou na farmácia, né? Não soro fisiológico, aqueles outros lá. Exato, que eu brinco até que eu falo que é o veneninho. São os vasoconstritores nasais. Esses vasoconstritores nasais não devem ser utilizados frequentemente. Se olhar em bula, a maioria deles está lá até descrito que é para usar no máximo por 3 dias. Então, eles acabam causando o efeito rebote, que a gente chama. Então, você usa a medicação, ela realmente desobstrui o nariz, às vezes até diminui a coriza também de imediato, ou praticamente de imediato. Mas, passado o efeito, volta tudo e pode acabar acontecendo uma rinite medicamentosa. Então, a pessoa passa a ter obstrução nasal, coriza. É vício, né? Fica viciada. Acaba ficando viciado mesmo, porque ela acaba dependendo de usar mais a medicação. Eu chamei a atenção para esse soro, porque eu acho que às vezes é um assunto muito, muito importante, porque tem muitos desses jatinhos que não podem ser utilizados por pessoas que têm pressão alta, diabéticos, né? Também. E as pessoas não sabem disso, né? Então chegam lá na farmácia, compram, eles podem ser vendidos sem prescrição médica. Sim. Compram, pede para o farmacêutico, começa a utilizar, e isso pode acarretar uma série de outros problemas, que eu vou pedir para o Dr. Hugo explicar um pouquinho para a gente, porque essa informação é útil, independente do assunto geral, né? No caso dos vasoconstritores nasais, como a gente falou, eles são vasoconstritores. Por que acontece o entupimento do nariz, a coriza? Basicamente porque a reação alérgica, ela faz com que aumente a circulação sanguínea ali naquela região e a mucosa nasal fica inchada. Então, quando você usa o vasoconstritor nasal, diminui a chegada de sangue até lá, então desincha a mucosa nasal e você consegue respirar melhor. Só que essa vasoconstrição, ela acaba não acontecendo só no nariz, ela vai para outras regiões do corpo. Então, pode aumentar a frequência cardíaca, essa própria vasoconstrição aumentar a pressão, e nas pessoas que têm hipertensão, que têm problemas cardíacos, isso pode causar um problema mais grave, principalmente sendo utilizado de forma constante, né?
Isso falando das alterações gerais do corpo, né? E na própria mucosa, como a gente estava falando, a pessoa acaba ficando dependente de usar cada vez mais e o nariz fica cada vez mais entupido, a mucosa acaba ficando alterada, podendo levar a outros problemas maiores aí da mucosa, que aí são mais difíceis de tratar depois. Vamos às perguntas dos nossos leitores. A Vânia Lima diz que ela costuma passar pano no chão com álcool. É indicado para dar uma controlada na poeira que sobe? Exato. Como a gente falou, parte do tratamento é evitar o contato. Várias dicas aí podem ser usadas para evitar esse contato, né? Não só com o pólen, mas com a poeira, com os ácaros em geral. Não teria necessidade especificamente de utilizar um pano com álcool, mas um pano úmido para realmente retirar a poeira. Além disso, evitar tapetes, carpetes, cortinas, né, que acumulam poeira com maior facilidade. Não só a poeira, os ácaros também. Da mesma forma, sempre até trocar a roupa de cama com maior frequência. E aí, nessa época do ano, falando especificamente da rinite pela polinização, aí a gente tem, vamos dizer assim, uma contrariedade aí nas dicas em relação à circulação de ar. A gente fala sempre para manter as janelas abertas, para poder ventilar, sair a poeira, renovar o ar. Isso eu sempre acho ainda que é válido, mesmo na primavera. Mas em alguns locais onde a polinização é muito intensa, principalmente nos horários da manhã e da tarde, aí o melhor seria fechar as janelas para não entrar o pólen também. Então tem só essa ressalva aí, mas o importante é sempre estar em ambientes bem ventilados. Se for utilizar ar-condicionado, de preferência que tenha um filtro, né, antipólen, isso ajuda no carro, passando por lugares onde tem muitas flores, andar com o ar-condicionado ligado, com os vidros fechados para evitar o contato com o pólen também. Então isso é importante. Ana Paula Matos pergunta se muitos espirros é sinal de alergia. Normalmente sim. Pode ser por outras doenças também, até por resfriado, mas normalmente aquelas crises que vem, a pessoa está bem, de repente tem contato com alguma coisa, acorda de manhã, tem aquela crise de espirro. Tem gente que levanta, dá aquele monte de espirro e depois vai começar a vida, né? Então, tem um lá em casa que é assim. Normalmente essas crises de espirro estão relacionadas realmente com alergia. Michel Honório comenta que tem rinite sinusite alérgica e nessa época piora muito. Que providências ele deve tomar? O doutor Hugo já falou. Exato. Tomar esses cuidados, né, de tentar ao máximo evitar. Você teria que ver se realmente, ele falou, né, tem esse aumento das crises aí nessa época, tem que ver se realmente seria por conta da primavera ou se é algum outro fator. A gente tem também mais umidade, chegando nessa época do ano, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Agora, por exemplo, hoje é um dia que está bastante chuvoso aqui. Então, tá frio aqui hoje, né? Então esses outros fatores, o próprio frio piora, né? Que a gente falou quando o nosso tema era mais relacionado ao inverno. Então, evitar o contato, buscar alternativas, se consultando com um otorrino, alternativas medicamentosas. Ele pode se consultar com o alergista também para fazer testes específicos e avaliar se ele é candidato até de fazer aquelas famosas vacinas que são utilizadas realmente. Elas não servem para todos os pacientes, para todos os casos, mas pode ser testado lá qual é o tipo de substância que causa realmente mais alergia nele. E ele pode ser candidato a fazer um tratamento com vacina que ajuda a melhorar bastante também. Maria Graças Meirelles diz que tem rinite alérgica e além dos espirros que são demais, ainda ela diz que o ouvido dela coça muito. Incha também e faz até um caroço embaixo do ouvido. Ela pergunta o que fazer. Aí teria que ver o que pode ser esse caroço, até às vezes pode ser relacionado a alguma infecção ou não. Agora, muita coceira no ouvido pode ser alergia, ou outra causa muito comum é o uso indevido das famosas hastes flexíveis lá com algodão. Então, utilizar demais o algodão também pode ser causa de coceira no ouvido, porque remove ali toda a camada de cerume mesmo, que ela ajuda a proteger ali a pele do ouvido, e essa retirada começa a causar um ressecamento, uma descamação do ouvido, que a gente chama de otite externa eczematosa mesmo, que coça muito. Aí a pessoa sente coceira, acaba usando mais, piora ainda mais. Tem um lá em casa também faz isso. Usa cotonete todos os dias, então não é... Cotonete, usa
É o nome popular que a gente começa. Acaba chamando direto mesmo. Então é aconselhado evitar o uso todo, diário. Isso, fazendo aí também uma aba, né? Mas o uso constante pode causar diversos problemas. Ou, às vezes, como infelizmente a gente vê, as pessoas às vezes colocam aquilo no ouvido e vão fazer outra coisa. Então, nossa, tem uma amiga... Já tive casos que a pessoa que deitou com haste no ouvido machucou. Então pode machucar o ouvido diretamente com o Tem uma amiga que estava limpando, foi abrir o portão, se embananou, estourou o tímpano. Pode acontecer, perfuração do tímpano, pode... estourou não, perfurou, né? De qualquer forma. Aí, às vezes, num caso desse mais grave, pode até prejudicar mais gravemente a audição, porque pode até causar o que a gente chama de desarticular a cadeia ossicular, que é uma parte importante ali da condução do som. Mas, além disso, pode empurrar a cera lá para dentro, tampando, prejudicando a audição, ou pode, nesse caso do eczema, até facilitar infecções também no ouvido. E os casos de alergia também acabam acontecendo por conta disso. José Albericida Conceição Braz diz que tem rinite e sinusite. Nas 2 últimas semanas ele vem tendo crises, não tão severas, mas ele percebeu que se ele não cobre a cabeça e nem usa agasalho, ele fica com o nariz congestionado, ele espirra muito e tem coriza. Apesar de não gostar de agasalho, mesmo morando em São Paulo, ele começou a usar. Aí ele fala de um medicamento e ele pergunta se além nas crises, usar o soro fisiológico para limpar a mucosa, tem alguma coisa a mais para fazer? Como prevenção, não. Pelo que ele está falando, assim, como prevenção com uso de algum medicamento, alguma coisa. Né? Prevenção, como a gente falou, pode ser passar aí por essa coisa que o mais importante é evitar o contato mesmo com determinadas situações, determinadas substâncias. No caso dele, ele falou que em São Paulo, né, tem estado frio também nesses últimos dias. Ele falou em relação a se agasalhar. Como a gente tinha falado antes, o frio também é um fator que ajuda a piorar essa situação, porque as temperaturas mais baixas diminuem a limpeza da mucosa, a limpeza natural da mucosa pelas células que existem nessa mucosa. Então, com isso, aumenta o tempo de contato ali da poluição, dos ácaros, do pólen, e piora as crises. Então, realmente, lavar com soro é o que ele pode fazer e realmente fugir do frio também. São duas coisas que vão se somando aí e fazem com que piorem essas crises. Tem algum grupo de risco, por exemplo, crianças, idosos? Tem alguém que... É exatamente isso, né? Tem algum grupo de risco mais propício para se desenvolver essas alergias? Ou qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer momento? Pode acontecer em qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer momento. Como eu falei, pessoas às vezes até que não são alérgicas, vamos pegar aqui o próprio exemplo do pólen, não são alérgicas ao pólen hoje, podem passar a ser em algum momento da vida. Agora, existem até descritas também rinites específicas do idoso, então existe uma... que aí mas ela estaria relacionada também a uma atrofia da mucosa, por conta da idade da pessoa. E nas crianças, acaba-se tendo muitas vezes um aumento dessas doenças respiratórias também por outras características das crianças. Às vezes relacionadas à própria alergia em si, às vezes por hipertrofia também da adenoide, das amígdalas, que a adenoide muitas vezes as pessoas chamam, né, que é a carne no nariz. Carne esponjosa, carne esponjosa, chamam também. Então essa adenoide, ela acaba acontecendo, interferindo como um bloqueio. Ela bloqueia mesmo a drenagem também de secreções na mucosa nasal, a limpeza ela prejudica. Então facilita também de ter as crises tanto de alergia como de infecções virais e bacterianas também. Então acaba tendo uma chance maior de ter problemas respiratórios como geral e acaba agravando sim também essa questão da rinite, apesar de poder realmente acontecer em todas as idades. A gente está recebendo muitos comentários aqui perguntando sobre medicamentos específicos. Eu gostaria de lembrá-los que aqui nas nossas transmissões a gente não fala muito sobre medicamentos, até porque cada caso é um caso. Exato. E é muito importante que a gente tome esse cuidado, não só a gente aqui, mas vocês também que estão nos assistindo, porque às vezes vamos supor, você e o irmão gêmeo, vocês têm exatamente a mesma coisa, os mesmos sintomas, mas cada corpo é diferente, cada organismo é diferente e responde também. Então, Exato. só estou
dando esse alerta aqui, a gente não comenta sobre os medicamentos que os médicos prescrevem, porque é feita uma avaliação, são pedidos exames em cada caso de cada um, então é até arriscado a gente fazer isso aqui nas nossas transmissões. Exato, e tem até, relacionado até com um problema nasal, teve um caso muito ruim até que eu tive conhecimento. A pessoa, ela não era exatamente uma rinite, mas era um problema nasal que ela teria que fazer uma cirurgia. E ela, durante o preparo para a cirurgia, ela fez uso de alguns medicamentos que o objetivo era realmente melhorar um pouco a doença para até ficar melhor a condição cirúrgica dele. Só que o rapaz parou, ficou com medo, na verdade, da cirurgia, não voltou, não fez a cirurgia e ficou tomando a medicação por conta própria. Só que era uma medicação que pode causar muitos efeitos colaterais. E ele não era acompanhado pelo nosso serviço lá de otorrino. Quando ele chegou lá, que aí realmente o problema dele já não estava mais melhorando, a gente soube que ele tinha tido até um problema grave ósseo em decorrência do uso da medicação. Então a automedicação nunca deve realmente ser feita. Nesses casos, várias substâncias podem ser utilizadas, né? Os antialérgicos, tem vários, medicações tópicas nasais, mas tem que ser avaliado primeiro por um médico, otorrino ou alergologista também, para poder determinar direitinho qual vai ser a melhor medicação. E até porque as alergias, muitas vezes, são muito difíceis até diagnosticar. No caso da rinite respiratória, ela até tem o benefício de ser tratada de uma forma mais fácil, desde que bem identificada, bem diagnosticada. Mas às vezes, essas são as alergias imediatas, tem alergias às vezes que vão se manifestar 2, 3 dias depois da exposição. Às vezes você relacionar causa e efeito já fica mais complicado, então precisa ter realmente uma avaliação médica para poder passar essas medicações. Porque às vezes a gente acaba comentando com alguém, acaba passando por serem sintomas leves, acaba passando despercebido. Muitas pessoas nem levam a sério, não vão ao médico e não dão atenção devida, né? Acabam a medicação sem uma medicação prescrita por um amigo que usou e que disse que melhorou. Porque é esse papo, né? Você tá ali, você comenta e daqui a pouco você fala, ai, meu nariz tá assim. Aí o amigo fala, mas eu tô usando tal coisa. É bom, vou usar também. Então, isso é muito perigoso, gente. Tá? Pra quem... E às vezes, como a gente estava falando, às vezes até a própria sazonalidade, as características de cada um, por exemplo, tem gente que tem mais problema na primavera, tem gente que tem mais problema no inverno. Devem ter muitas pessoas também que, quem estiver assistindo aí, deve se reconhecer aí que quando toma banho quente entope o nariz. No outro dia até tive um paciente que estava relatando isso para mim, que também é uma outra recomendação, tomar o banho mais frio, principalmente para essas pessoas, porque o banho quente também é a mesma coisa, os mecanismos são parecidos. Aumenta a circulação periférica e isso faz com que aconteça o inchaço da mucosa. Aumenta a circulação do corpo todo, principalmente na região nasal, vai causar obstrução nasal. Eu tava de férias e aí eu fui para Brasília e aí cheguei em Brasília, não demorou nada, meu nariz já foi pro berel. Lá principalmente por conta do clima muito seco também prejudica. Meu nariz sangrou já, aí é sempre assim, quando tá muito quente, aí eu, burra, esqueci de levar o meu soro fisiológico, porque eu já sei disso, né? Então, aqui no Rio, quando tá muito quente, eu sempre faço a limpeza. Deveria fazer sempre, não só quando tá muito quente. Cidade grande, todo mundo devia lavar o nariz de manhã e de noite, pelo menos, para tirar todas essas impurezas aí que sempre ficam realmente retidas na mucosa. E por falar em lavar o nariz, tem muita gente que aproveita na hora do banho, acaba forçando bastante o nariz para limpar, para tirar toda a mucosa. É aconselhado fazer isso ou você só com a seringuinha com soro fisiológico ajuda? Exato. Tem até uma certa discussão, já vi debate sobre isso em relação a se deve-se ou não assoar o nariz. Em determinadas situações talvez possa ser benéfico, em outras nem tanto. Por quê? Principalmente por conta da retenção da secreção, não só na cavidade nasal, mas nas cavidades paranasais. Nos nossos seios, né, o pessoal fala, quando tem a sinusite, seios maxilares, seios frontais, seios etimoidais, mas principalmente os maxilares, mas a ventilação desses seios sempre acontece da seguinte forma: quando nós estamos inspirando, o ar sai dos seios. Quando nós estamos expirando, o ar
entra nos seios. Então, teoricamente, no momento que você vai assoar o nariz, o ar entra sob pressão no seio e ajuda a retirar a secreção de lá de dentro. Mas, por outro lado, tem gente que fala pode causar problemas também para os ouvidos, porque tem a comunicação da tuba auditiva, ou você pode, na teoria bonita, seria você assoar e retirar a secreção de lá de dentro, ou você poderia jogar também uma secreção que não está lá dentro, jogar lá para dentro. Então existe um debate se vale a pena ou não, mas o que é indiscutível realmente é jogar bastante soro no nariz e puxar, porque aí de qualquer forma puxando dá uma sensação também, ruinzinha assim, mas... Não, mas depende, né? Tem gente que até, eu falo, tem até um vídeo na internet que as pessoas podem pesquisar aí, tem é um garotinho lavando o nariz. A mãe pega uma seringona de 20 ml, enche de soro e joga no nariz da criança. Aí entra por um lado, sai pelo outro e a criancinha fica feliz da vida, acha ótimo. Tem muitos pacientes também que falam que gostam, se sente bem quando vão lavar o nariz. E fazendo isso, jogando o líquido e puxando, como eu falei, quando a gente está puxando, os seios estão se esvaziando, então toda aquela secreção sai. Acaba indo realmente lá para a garganta, cospe aquele soro que sai com toda a secreção que estiver sendo expelida ali naquele momento da lavagem nasal. E se nesse momento da lavagem nasal, quando você força, tem algum risco se você forçar muito? Pode acontecer, às vezes tudo, como eu falei, tudo está relacionado à circulação sanguínea ali. E a região anterior, principalmente aqui do nariz, ela é muito vascularizada, na região do septo. Então, se você faz uma pressão maior, ou até a própria manipulação do nariz, se a mucosa estiver fragilizada, podem acontecer sangramentos. Você aumenta a pressão sanguínea ali naquela região. E esse seria o maior problema imediato, né, que poderia acontecer. Tá, tem muitas pessoas que estão falando, por exemplo, a Ana Beatriz comentou que a alergia dela está atacada demais. A Marileide Santos disse que a filha dela sofre muito. Será que um dia vai ter cura? Da alergia ou da rinite? Mas... exato. As duas coisas acabam sendo muito atreladas, né? Nesse caso da rinite alérgica em si mesmo, porque existem alguns tipos de rinite, mas o nosso foco aqui na rinite alérgica. As rinites, elas podem ser, as alergias como um todo, né? Elas podem ser controladas, evitando-se o contato, né? Como a gente falou, com o pólen, com a poeira, ácaro, às vezes as pessoas têm alergia aos pelos, né, de animais, mas muitas vezes não é possível ficar 100% sem contato com todos esses alérgenos, né, que a gente chama essas partículas aí. Então, pode sim ter, às vezes, um controle momentâneo com a medicação e a pessoa pode ser dessensibilizada quando é possível através das vacinas. Então, pode ter cura, pode ter controle. Mas, em geral, essas alergias, elas não, vamos dizer assim, não existe necessidade das pessoas ficarem sofrendo com as crises muito fortes. É só elas fazerem um bom acompanhamento, elas mesmo, como eu falei, perceberem o que causa mais a crise nelas, elas fazerem um bom histórico, conversarem com o médico, que elas podem combinar até com o médico de quando que elas podem usar o remédio por conta própria ou não, mas aquele remédio prescrito já pelo médico, ele oriente. Por exemplo, está chegando a primavera, vamos intensificar a lavagem com soro, já vamos usar uma medicação antes para evitar a crise. Então isso tudo pode ser combinado com o médico. Para quem chegou agora, eu estou conversando aqui com o otorrinolaringologista Dr. Hugo Leite, atende aqui no Rio de Janeiro mesmo. O Dr. Hugo, ele leva muitas dicas no Instagram também, quem quiser acompanhar. O usuário dele no Instagram é Dr. Hugo Leite Otorrino, pode seguir lá. Lá tem o contato da página também no Facebook, que lá no Facebook é Dr. Hugo Leite, Dr. Hugo Leite. Vocês podem encontrar e acompanhar as dicas que o Dr. Hugo oferece nas redes. Oliver Pereira pergunta qual que é a diferença entre alergia, resfriado e sinusite? Sim, na verdade, alergia é uma reação, de forma geral falando, uma reação exagerada do corpo, uma reação imunológica exagerada a qualquer partícula que entre em contato com o nosso corpo. Pode ser uma partícula de poeira, pode ser um pelo de animal, o pólen, pode às vezes até ser causado até mesmo por um vírus, mas que estando ele causando a doença ou não. Então a alergia é uma reação imunológica exagerada. O resfriado, aí já é uma doença infecciosa. O resfriado é causado por um vírus.
No caso da alergia, você não precisa ter a participação de um vírus, bactéria, de nenhum micro-organismo. Pode ser uma partícula qualquer inerte, que normalmente ela não causaria problema nenhum para o nosso organismo, mas o nosso organismo trata aquilo como se fosse algo muito exagerado, e aí exagera também, como se fosse alergia, como se fosse matar a formiga ali com um tiro de canhão. Né? Então o corpo exagera na reação, isso causa problema. No resfriado, o vírus se multiplica e causa danos aí às células do corpo como um todo, às vezes mais localizado realmente nas vias respiratórias, seria o caso do resfriado. E a sinusite em si, essa terminação it aí quer dizer inflamação. A inflamação no nosso corpo é uma reação, ela pode acontecer por causa da alergia, por uma infecção. Então nós temos a sinusite alérgica, a sinusite bacteriana, sinusite fúngica, sinusite viral. Então a sinusite é uma inflamação localizada nas cavidades paranasais, que aí pode ser ou por alergia, ou pelo vírus, como no caso do resfriado, ou por outros fatores também. Emerson Carlos Mota diz que quando ele espirra, ele sente um mau cheiro horrível. Ele pergunta o que pode ser. Pode até ser um caso de sinusite. Pode acontecer. Às vezes determinadas infecções podem causar mau cheiro realmente no caso da pessoa espirrar, e às vezes até altera não só o cheiro quando ele tem o espirro, às vezes até ele pode notar um hálito diferente. Às vezes não chega a ser aquele mau hálito horrível, mas ele nota um cheiro diferente no hálito causado às vezes por essas infecções de via aérea superior. Pode ser uma sinusite crônica, pode ser uma sinusite aguda, pode ser só um resfriado, mas isso teria que avaliar melhor o porquê que isso está acontecendo. A Alcilene Silva pediu perguntou se você pode falar de outras alergias causadas na primavera que não seja só rinite e sinusite. Isso. Na verdade, as principais são... O que acaba acontecendo mais de maior relevância são essas de via respiratória. Que a outra também, que é muito comum, é a asma, né? Que nós falávamos aqui no início. Então, as pessoas que têm asma, têm essa predisposição, uma hiperreatividade brônquica, né? Então, a bronquite e a asma ali andando juntos. Então, a pessoa, da mesma forma, tem contato com essas partículas, né, que estão aí dispersas no ar. Isso, entrando em contato com a via respiratória, causa essa reação exagerada que estreita a passagem do ar, basicamente, ali nos brônquios, levando a pessoa a ter falta de ar, o famoso chiado no peito, o miado de gato, né, que as pessoas falam. Latido de cachorro, o pessoal estava falando aqui. Também. E aí causa tosse, aí causam outros sintomas também, que são, até dependendo, podem ser mais graves. Até porque, nós estamos falando basicamente da asma e rinite, a asma e a rinite, elas estão dentro do grupo de tipos de reação alérgica, a reação alérgica tipo 1, que também está englobada a reação anafilática, que é a reação alérgica mais grave que se pode ter, né? Que pode até inclusive levar à morte. Então, mas felizmente não é tão comum, né? Ainda bem, né? E acontecer assim, com as pessoas que têm, mesmo as pessoas que têm rinite e asma, não necessariamente vão ter uma crise anafilática. E já também pessoas que não têm rinite e asma podem ter a crise anafilática. E além disso, a alergia, uma pessoa que tem uma tendência a ter um determinado tipo de alergia, ela pode ter realmente vários outros. Então ainda existem as dermatites de contato, né? A pessoa tem contato com determinadas, pode ser com o próprio pólen, com a poeira, ela pode ter aquelas placas na pele, em outras regiões do corpo. Aí tudo vai depender do que ela vai ter contato, né? No caso o pólen acaba sendo mais via respiratória. Mas às vezes ela pode ter, vamos supor que ela gosta muito também de flores e vai manipular mesmo essas flores. Ela pode ter alergia nas mãos, nos lugares onde ela tiver contato direto com esse pólen também. Estamos recebendo muitos comentários aqui de mães desesperadas, porque sou desse grupo, né? Poxa, virou o tempo meu filho ficar ruim. Nariz, tosse, fica com a coriza. E a pergunta geral é aqui, o que fazer? O que fazer? Sempre consultar o médico. Procurar um especialista. O que eu falo, o que normalmente não tem maiores problemas, realmente é a lavagem nasal, ou pelo menos umidificar. Não precisa ser, às vezes, em determinados casos, crianças têm maior dificuldade. Você tem uma dificuldade maior para fazer a lavagem mesmo, jogar soro para sair igual no vídeo. Eu tenho uma dica boa depois, pode ir. Então, às vezes só pelo menos umidificar o nariz com soro fisiológico, e fazendo isso com constância,
isso vai diminuir a chance, vai diminuir o tempo de contato da poeira com a mucosa nasal, dos vírus e bactérias que podem estar ali em contato. Fazendo essa lavagem frequente, você diminui a chance de ter infecções e de ter as reações alérgicas. Isso é uma coisa que pode fazer. Agora, se instalado já o problema, tem que procurar o médico para avaliar, em algumas situações avaliar como é que está o sistema imunológico das crianças, porque as crianças em geral, até os 7 anos, esse sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Então, podem acontecer infecções ou crises alérgicas com maior frequência, mas que você pode tratar de algumas formas. E o mais importante que eu sempre falo, nesses casos sempre tem que tomar cuidado. Quando leva na emergência, não é muito bom estar o tempo todo na emergência, porque às vezes na emergência a criança tem uma crise alérgica, eu tenho um problema simples, e aí acaba lá, tem crianças com diversos problemas que podem ser mais graves. Ao invés de tratar, você acaba adquirindo uma doença que pode ser mais grave. Então, o ideal nessas crianças que têm doenças recorrentes é procurar um consultório do especialista, um ambulatório, para poder fazer um acompanhamento, fazer um tratamento direitinho, porque na emergência acaba que vai lá, além do risco maior de adquirir outras doenças, acaba sempre tendo uma chance maior de ter prescrito ali um antibiótico, e que o antibiótico nesses casos nem sempre é a melhor solução, não está indicado na maioria das vezes. É porque o plantonista não conhece o histórico desse paciente, exatamente, né? Às vezes está ali na demanda rápida, e às vezes sem a possibilidade de nunca mais vai ver aquele paciente novamente, então ele às vezes na vontade de resolver o problema já prescreve logo um antibiótico que não necessariamente estaria indicado. Vou dar uma dica aqui para os pais que funcionou lá em casa, porque eu tenho esse pequenininho aí que é nariz sempre foi uma festa. Então, para conseguir que ele deixasse colocar, porque as crianças se incomodam, então eu vou tocar em 2 pontos aqui. Primeiro, cuidado, pessoal, com os sprays que as mamães compram na farmácia para aplicar nas crianças, porque alguns sprays não são indicados para crianças, então fique atenta aos rótulos. E não faça sem a prescrição do seu médico, não faça por conta própria. E outra coisa, eu faço com seringa e soro fisiológico. Exato. Só que aí eu peço para ele aplicar. Porque aí eu brinco com ele. Já consegue, já faz, né? Eu brinco com ele dele mesmo aplicar. Então ele que limpa. E ele adora, porque eu brinco que ele é médico, então ele tá com a seringa na mão, ele vai dar injeção na mamãe, e aí ele dá a injeção no nariz dele sem agulha, ele gosta dessa brincadeira, e aí ele mesmo aplica e limpa o narizinho. Então, e hoje em dia, o soro fisiológico tem diversos tipos, quer dizer, não diversos tipos de soro fisiológico, mas diversas marcas de soro fisiológico nas farmácias. Então pode utilizar desde aquela garrafa mesmo, aquele frascão grande de soro fisiológico, pode ser utilizado com a seringa, como outros que já vêm spray, jato contínuo, e tem muitos desses que são até voltados especificamente para bebês. Tem jato contínuo para criança, que o jato é mais suave para não incomodar tanto, tem os outros que são os sprays também, o próprio jato contínuo que funciona sendo para cima, para baixo, então ele funciona, eles chamam até de 360, né? Então funciona em todas as direções, para facilitar se a criança estiver deitada, em pé, de qualquer forma consegue fazer a lavagem nasal. Daniele Nunes, se eu falar agora do antibiótico, ela perguntou por que o antibiótico não é indicado de repente numa emergência? Não, na verdade não é questão de ser emergência ou não, a questão é se tem indicação, se existe realmente uma infecção bacteriana que necessite do uso daquele antibiótico ou não, porque às vezes a pessoa vai na emergência porque teve um quadro de febre, está até muitas vezes com queda do estado geral, mas isso pode ser causado único e exclusivamente por um vírus. E muitas vezes, hoje em dia, até tem alguns estudos mostrando que essas infecções como as sinusites, às vezes até mesmo ela sendo bacteriana, não tendo complicação, não tendo um período prolongado, você pode fazer o tratamento mesmo sem o antibiótico. E é mais do que divulgado aí sempre em todas as mídias, né, televisão, jornais, que o uso do antibiótico é um problema porque o uso indiscriminado, né, vamos dizer assim, quando ele não está bem indicado, porque aumenta a resistência bacteriana, então sempre estão tendo que desenvolver aí novos antibióticos por causa do aparecimento das superbactérias, que aparecem em decorrência do uso
algumas vezes equivocado do antibiótico. Então, às vezes não está nem tão equivocado, como no caso da sinusite, ele pode ser utilizado ou não, mas hoje em dia a gente até opta por não utilizar, na maioria das vezes. A gente já está caminhando aqui para o nosso fim. A Natália Oliveira, ela fala que ela leu que o uso excessivo de soros de jato podem causar problemas cardiológicos. Ela pergunta se isso é verdade. Na verdade, o que acontece? O soro fisiológico, cloreto de sódio a 0,9%, ele contém, justamente, o cloreto de sódio é um sal. Então, excesso de sal sempre vai prejudicar, de certa forma, para quem tem pressão alta, para quem tem problemas cardíacos. Agora, a questão é, se você ingerir esse sal, então se você só lavar o nariz, o soro entrar e sair, não tem problema nenhum. O que pode ter problemas maiores realmente, que aí até contribui nessa situação da vasoconstrição, que não deve ser utilizado por muito tempo, é a solução que a gente fala que é a hipertônica, que é o cloreto de sódio não a 0,9%, mas a 3%. Aí essa sim também não deve ser usada por muito tempo, não deve ser usada sem uma prescrição médica. Mas o cloreto de sódio, lavar sem ingestão daquele soro, não tem realmente problema. Você não pode usar, é a solução a 3%, mas aí ela já não é chamada de soro fisiológico também. Então, a gente conversou aqui hoje com o Dr. Hugo Leite, ele é otorrinolaringologista. Vou novamente os contatos, ele publica dicas no Instagram, @Dr. Hugo Leite Otorrino, doutor é DR Hugo Leite Otorrino, lá no Instagram. Aqui no Facebook é DR Hugo Leite, vocês podem acompanhar a página dele também. O telefone do escritório, o contato posso passar? Fica à vontade, as pessoas podem procurar lá o 2421 5097. E o doutor também fica aberto às dúvidas dos nossos leitores. A gente já teve um bate-papo, lembrando, a gente já teve um bate-papo aqui sobre rinite e sinusite. Vocês podem conferir aqui no nosso histórico no Facebook. Eu agradeço demais a sua presença. Obrigado, doutor. você. Obrigada por ter voltado aqui. Obrigado, que é sempre importante a gente esclarecer essas dúvidas, realmente informar as pessoas para elas não fazerem justamente essas atitudes aí fora do que é seguro para elas mesmas em relação a esses problemas e para elas ajudarem a prevenir também a terem esses problemas de saúde, a não ter, deixarem de ter. Aos 47 do segundo tempo aqui, a gente recebeu 2 perguntinhas que eu vou passar, que eu acho que são bacanas. A Natália Oliveira comentou que o filho dela usa todo dia esse de 0,9% de 2 em 2 horas. Certo. Não tem problema, né? Não tem problema. Também não precisa ser tão intenso assim, que ela até está usando bastante, uma frequência bastante alta. Mas não tem problema ela fazer esse uso, não. A gente sempre recomenda 3 a 5 vezes ao dia, para esses casos que tem realmente uma maior necessidade da lavagem nasal. A Aline Pereira pergunta sobre a nebulização. Se ela pode fazer com soro puro e se dá uma melhorada na alergia ou não resolve? Até melhora, em parte, porque umidifica a mucosa nasal e ajuda, e com isso ajuda a limpar também. Ajuda o próprio funcionamento normal da mucosa, de limpeza da mucosa contra essas partículas todas que nós falamos aí. Mas realmente teria a função parecida da lavagem nasal com soro, da lavagem direta, né? Essa umidificação. Não tem problema nenhum também fazer essa nebulização. Mas faz com soro fisiológico mesmo. Com soro fisiológico puro, não pode usar medicação. Aí com medicação já é utilizado principalmente nos casos das crises de asma, né? Mas que não deve ser usada sem uma recomendação médica mesmo. Então, mesmo se seu amigo utilize, se seu primo, sua mãe, seu irmão, qualquer pessoa da sua família utilize, não faça por conta própria. Sua saúde que está em jogo, consulte sempre o seu médico, consulte sempre um especialista. Tá ok? Agradeço as perguntas dos nossos leitores e obrigada novamente, doutor. Obrigada ao Hugo, o nosso Hugo aqui que estava por trás das câmeras. E um beijo e até a próxima. Tchau. Até logo, bom dia.